Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral de hoje, uma edição diferente porque a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o ator Nuno Leal Maia, que é daqui de Santos e construiu uma carreira em nível nacional, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui e eu e o Nuno temos um amigo em comum, inclusive uma pessoa muito especial para mim, que foi o meu guru, uma das pessoas responsáveis pela minha carreira no direito, que é o Nilton Soares, que hoje vive no Guarujá, e foi quando nós nos encontramos e eu fiz o convite, o primeiro convite para o Nuno vir. Nuno, eu vou começar com uma questão que talvez não seja muito, depende da resposta que você der, confortável. Deixa eu só dizer que eu tenho também um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Só antes de você começar a me perguntar, um prazer grande estar com vocês aqui. Nuno, você vem de uma época em que Santos fervia em todos os sentidos, não só na cultura, na arte, mas no futebol, na política. Santos fornecia mão de obra para o país em toda a produção cultural, esportiva, política do país. A gente tem Mamberti, você, a Beth Mendes, o Oscar Magrini, o Ney, que é por adoção, como o Dalton Mello, o Dalton Vig, Jonas Mello, o Alexandre Borges, filho do Taná. Na política, o próprio Taná, a gente teve Mário Covas, a tia Jorge Cury, Gastone Rigg. Nós não tínhamos amadores. A gente dava para o Brasil nomes de peso. Sindicatos aqui tinham grupos de teatro, porque os sindicatos tinham teatro, tinham grupos de teatro fixos. De repente, Santos hoje é uma cidade conservadora, apática, não produz mais ninguém de relevante para o cenário nacional em área nenhuma, com raríssimas exceções. Quando aparece um, a gente comemora. Você acha que isso foi, como algumas pessoas dizem, que a culpa foi da perda da autonomia e daquela intervenção pesada durante a ditadura na vida da cidade? Você acha que a resposta é tão simples assim? Não, porque eu também acho que não é só Santos que sente tudo isso, não. Eu acho que a própria situação do Brasil, do país, até fora do exterior, faz isso, né? Quer dizer, nós não temos mais, por exemplo, você pega hoje em dia atores. O teatro parou depois da pandemia, né? Ninguém mais quase fez teatro, não houve uma reposição de valores em termos de televisivos, nem teatrais, nem mesmo cinematográficos, que ainda é o único veículo que ainda funciona mal e mal, é o cinema, né? Mas o teatro praticamente desapareceu, né? Não temos mais atores. Antigamente você ia ao teatro ver Cacilda Becker, você ia ver Tônia Carreiro, Maria de la Costa, Valmor Chagas, grandes atores. Paulo Cortez, Paulo Tran. Né? Então você tinha tudo isso. Não houve uma reposição. Da minha geração para cá, você tem o Alexandre Borges, né? Se você for falar de ator bom, de qualidade, que eu conheço. Mas para cá, novos assim, outro dia eu estava vendo a TV Globo, por acaso, que eu não tenho mais o costume de ver, e eu estava vendo aquele Huck, o Luciano Huck, fazendo programa de domingo, fazendo negócio de uma premiação de valores, de atores e tal. Por quê? Porque eles estão tentando promover. A Globo é uma emissora que sempre promoveu os atores, né? Isso aí ela promove mesmo. Ela faz o ator. Então ela está tentando criar novos talentos para poder produzir as suas novelas, os seus produtos. Então ela está tentando fazer com que surjam novos talentos, novos atores, porque está muito complicado, muito difícil, você não tem. Antigamente você colhia no teatro, né, os atores. Você, pelo teatro você ia buscar o ator que te interessava e tal. E foi assim que eu comecei, fazendo comercial, televisão e tal. E foi... Então você perguntou sobre Santos, eu acho que Santos
Não tem mais, porque não sei se é tecnologia, se é o celular, o que a pessoa não tem mais aquela espontaneidade, não se faz mais cursos de teatro. O teatro não existe praticamente, né? Antigamente você tinha peças, vinham atores bons aqui fazer espetáculos. Eu mesmo assistia várias vezes a Walter Teixeira levava Dercy Gonçalves, o Rubens Correia veio fazer o Diário de um Louco aqui ali na Independência, e eu ficava xeretando, eu não era nem ator, eu ficava espiando ali pela coxia, que eu descobri uma porta ali no Teatro da Independência, ali na lateral, que eu conseguia chegar atrás na coxia. E eu um dia entrei lá muito apavorado, porque não sabia o que ia acontecer, porque eu fui lá espionar. Eu vi que o Rubens Correia numa banheira, interpretando e tal, não sei o que. Mas não pude ficar. Eu fiquei 2 minutos ali olhando e saí fora para ver como era, mais ou menos, o espetáculo do Rubens. Mas tinham vários atores que vinham fazer espetáculo aqui em Santos. O próprio Paulo, que você falou, eu lembro que eu vi Liberdade com ele ali no teatro onde era a Rádio Clube. Não lembro o nome. Mas você tinha motivações. Era Alhambra. Alhambra. Então você tinha motivações para poder se inspirar, quem quisesse ser ator ou quem quisesse fazer alguma coisa. Então você tinha exemplos, né? Que hoje você não tem mais, nem em lugar nenhum. Nem futebol você tem. Nem futebol, né? O Nuno, e justamente puxando isso, você falou, porque nós assistimos o mesmo também, eu não vi todo, nesse Melhores do Ano, aquele menino que é comediante, o Paulo, alguma coisa, Moreno, ele fez uma brincadeira no início dizendo que a mensagem de fim de ano da Globo está diminuindo de tamanho. Antes eram 100 atores, agora uns 20 ou 30, que na próxima só vai ficar o Tony Ramos multiplicado por inteligência artificial. O Tony Tornado, os dois Tony. Você acha que... Porque o mercado começa a diminuir, é o que você falou. O ator... Houve uma inversão em que a TV buscava no teatro os atores para trabalharem nela. Depois, no teatro, começou aquela roda de só se dava bem se colocasse na peça 1 ou 2 atores globais para poder chamar público. Foi o início da mudança da seta, do vetor. Hoje a gente tem o streaming, e a Globo apostou muito nisso, criando um portal imenso no Globoplay. Mas é engraçado que ela fez uma onda de demissões que, embora tenha sido uma brincadeira dele no programa, pegou muita gente. Você é um caso. Ela tinha vários atores sob contrato, para ela não perder para as outras emissoras. E começou a soltar todo mundo e rescindir contrato de todo mundo, não só como os atores, mas jornalistas, redatores. Essa crise que se abateu sobre o mercado de trabalho, você acha que uma das coisas responsáveis por essa falta de renovação também, porque o ator fica naquela de por que eu vou me dedicar tanto? Como você que foi para o teatro, estudou, se preparou, se basta ser modelo, ter seguidor na internet, acaba sendo protagonista de novela. Ter seguidor, né? A Globo apostou nesse negócio de seguidor, de influencer, né? Só pegava influencer para novela. Você fez teatro e fez muita televisão. Tem muita diferença a trabalhar no teatro e na televisão? Sim, claro. Muita diferença? Muita. Tem gente que é bom no teatro e é ruim na televisão, e tem gente que é bom na televisão e é ruim no teatro. O teatro é um plano geral. E a televisão não. A televisão é aqui, eu vou onde eu quiser. Então, a interpretação aqui com a câmera no teu rosto é uma. E no geral você tem que expandir um pouco mais, você está no teatro, então você tem que... O Paulo Otran, lembra dele? Ele fazia o teatro, aquela coisa. Tinham atores que, por exemplo, eu fui ver uma vez a Bibi Ferreira lá no Rio, e eu estava com a minha mulher, e eu falava para ela, você tem que ver ator de teatro, que ator fala mesmo, abre e fala. Aí fomos assistir a Bibi, quando eu sentei na primeira fila, e a Bibi chegava, eu falei, porra... Ela falou, você não disse que ator falava e abria a boca? E a Bibi não, a Bibi falava nada, ficava devagar, falava pouco, de boca fechada. E era uma grande atriz, né? Você vai negar que a Bibi era maravilhosa?
E não é um tipo de ator diferente. Cada ator é um ator, é um tipo. Né? Então, mas o teatro é um plano geral. É como se fosse uma câmera no plano geral o tempo inteiro. E a televisão e o cinema, não. Ela vai no... o cinema, então, é como se você montasse um puzzle, né? Aquele jogo. Que você vai, vamos filmar aqui a primeira cena dele tomando água. Agora vamos fazer o copo chegando aqui. Entendeu? Então você vai, volta. Eu adoro cinema, eu sempre gostei. Então é uma maneira de você curtir o veículo, né? Saber, você trabalhar no veículo. Vocês também têm aqui a câmera, a televisão, vocês têm que trabalhar da maneira como mais... Nuno, você vem de uma época em que, por exemplo, você tinha, primeiro que era um conjunto de emissoras, o teu começo na TV pegou Tupi funcionando, Bandeirantes tinha dramaturgia, Tony Ramos começou na Tupi. Eu lembro de uma novela que pouca gente lembra, eu não sei se você já estava lá, que era uma novela maravilhosa, tinha um elenco que ele era com uma atriz chamada Berta Zemel, Vitória Bonelli, uma novela maravilhosa, o Tony Ramos novinho. Vietre? Isso, do Vietre. Era o Carlos Alberto Richelli também trabalhou. Começaram todos juntos. Também trabalhou nessa novela. Também trabalhou. Naquela época, você tinha a concorrência, você tinha o início de tudo, mas como você falou, vinha toda essa mão de obra do teatro. A forma de fazer TV era diferente. Quando a gente chega num momento como esse, em que os atores já vêm de uma formação específica de televisão, coincidentemente começa essa queda de qualidade. E aí quando você olha, a gente estava falando só dessa tesourada que a Globo deu nos contratos, não é lá muita coincidência de que ela esteja dando preferência para quem já vem desse modelo de TV e descartando os medalhões que vieram do teatro. Eu não sou contra esse corte, essa tesourada que você falou nos atores, mas eu acho que ela devia chamar os atores para trabalhar. Sim, tudo bem, cortou, não quero manter você sob contrato, mas, eu quero trabalhar com você. Chama ele, vamos fazer preciso dele para esse papel e tal. Usa os atores bons que estão cortados, levaram tesourado, mas use de vez em quando. Faz uma novela ou outra. Qual o problema? Você vai ter o elenco, você não precisa ter o elenco, manter o elenco sob contrato, porque hoje em dia, se você não trabalhar lá, você vai fazer novela bíblica na Record, como a Regina quer fazer e tal. Quer fazer uma novela bíblica. Tudo bem, cada um tem um gosto. Eu gostava de ver os 10 Mandamentos no cinema, se ouvir demais, tá, aquela coisa. Então eu gostava. Agora, fazer novela aí aqui na Record eu não tenho muita atração. Eu prefiro fazer no SBT. Juro por Deus que o SBT, por mais primária, mais simples que seja a novela do SBT, é uma novela interessante, bacana. Eu gosto de fazer coisa para criança, para juventude, acho legal. Agora, a gente falou da Tupi, da Vitória Bonelli, do Tony Ramos, e a gente não citou um grande santista também, que foi o Plínio Marcos, que trabalhou na Tupi com o Luiz Gustavo no Beto Rockefeller, não foi? Nessa época. O maior sucesso da televisão na época era Beto Rockefeller. E o Plínio Marcos estava lá, ele era o amigo do... Eram os dois. Do Beto Rockefeller. Ele, Beto e Bette Mendes. Né? Bette Mendes. E talvez tenha sido a única experiência do Plínio como ator na TV, não foi? Não sei. Eu acho que eu não lembro de outra. Porque ele gostava do teatro, né? Eu lembro da última vez que eu vi Plínio Marcos, ele estava na porta de um teatro em São Paulo, do Cultura Artística, vendendo os livros dele Ele vivia de teatro, né? Ele vivia de teatro, fez televisão. Era uma pessoa que jogava em todas, né? O Plínio brincava. Para ele era, um talento extraordinário. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, 26 de dezembro, uma das últimas edições do ano, e a gente tem o Roberto Mohamed participando e recebe com muito prazer, com muita honra, o ator Nuno Leal Maia Mohamed. Nuno, você fez parte de um período do cinema brasileiro, de uma época que a gente pode chamar a segunda época de ouro,
depois dos anos 50 e 60, Atlântida e tal, veio a era Embrafilme, em que você tinha financiamento estatal, mas não tinha tutela estatal na produção de filmes. A gente teve... Aí veio a extinção da Embrafilme no governo Collor, e aí vem no governo Fernando Henrique a Lei Rouanet, que nasce para fomentar a cultura e a arte amadora, que tinha poucos recursos, não tinha acesso aos grandes patrocinadores, mas acabou sendo desvirtuada. E depois, principalmente a partir de 2003, começa a haver uma seleção ideológica mesmo, ou dos amiguinhos que conseguiam tudo e aqueles que não estavam no time não conseguiam nada. O Antônio Fagundes, num Roda Viva, disse: eu nunca peguei dinheiro da Lei Rouanet porque eu tenho os meus patrocinadores na minha companhia estável. Você que viveu esta época, e você viveu os dois períodos, porque você continuou fazendo cinema mesmo depois da extinção da Embrafilme. É um veículo que a gente vê claramente que você adora fazer. Como é que foi para você essa época da Embrafilme, que não havia dificuldade em financiamento, mas era um cinema nivelado em termos de orçamento, todos os filmes, para aquele início de produções com mais recursos graças à Lei Rouanet? E aí um terceiro período hoje, que é a ditadura da Globo Filmes. A Globo, não satisfeita em dominar a TV, pega o Daniel Filho, monta a Globo Filmes e 90% da criação de cinema no Brasil hoje vem da Globo Filmes. Como é que você viveu esses três períodos? Está contada a história, é isso mesmo. Como é que eu vejo? Eu, quando comecei a fazer cinema, eu comecei fazendo... porque eu fui fazer faculdade de cinema aqui na ECA, né? Na Escola de Comunicação de Jornalismo da USP. E aí comecei praticando com eles, com o pessoal, com os alunos e tal. Depois o que me apareceu pela frente, que surgiu, foi a Boca. Eu não peguei a chanchada nem o cinema novo, né? Quando eu comecei, era a Boca do Lixo de São Paulo, que estava começando na pior das hipóteses, tinha lá A Margem, como é que chama? A Margem, que era aquele filme mais clássico lá da Boca, que era o mais intelectualizado, esqueci o nome do diretor agora, que outro dia eu fiquei assistindo por acaso. Mas então, quer dizer, a Boca vivia dela mesma, não tinha apoio da Embrafilme, talvez um ou outro, o Massaini, que era o papa da Boca, produzia grandes filmes, como produziu o Pagador, né, do Anselmo, foi o filme que mais conseguiu prêmios lá fora. Prêmios e consagração lá fora, né? Ganhou uma Palma de Ouro, né, em Cannes. Em 1962, com Anselmo dirigindo. Então, quer dizer, pouca gente se utilizava da Embrafilme na Boca. Então, os filmes eram feitos assim, coisa de um mês, assim, fazia um filme, ou às vezes até 2 semanas, e aí se lançava para passar no Cine Ipiranga, ali na São João, naquela área, para os office boys irem à tarde lá. Então se consumia o cinema assim, o office boy matava o serviço, ia para lá e via aqueles filmes. Geralmente começou a se usar o sexo como chamariz. Então por aí que virou o negócio tal, chamado de pornô chanchada. E não tinha nada de pornô? Alguns faziam um pouco de pornô, né? O caso do Davi, que exagerava muito, Davi Cardoso, ele ia fundo, pegava fundo e... Então, muitos diretores também exageravam um pouco. Não era um filme pornô, assim, de motel. Era um filme bem pesado. Os que eu fiz eram comédias eróticas, né? Os filmes que eu fiz eram comédias eróticas e eu procurava também, inclusive, puxar mais para a chanchada, que eu sempre gostei. Eu era fã da chanchada. A época da chanchada, para mim, foi uma das melhores fases do nosso cinema. Então, eu puxava muito para o lado de Oscarito, de Anquito, do Grande Otelo, Zé Trindade, essa coisa toda que eu sempre fui fã. Aí começou o cinema novo, que depois da chanchada, entre a chanchada e a porno chanchada, ele começou a viver da Embrafilme. Lá no Rio, eles viviam da Embrafilme. O Barretão era um que vivia na Embrafilme, era praticamente do Luiz Carlos e mais meia dúzia, o Jabô, sei lá quem, Glauber, então... Que eram os queridinhos, né?
Cacá Rossetti, Hector Babenco. Cacá Rossetti não, Cacá Diegues. Cacá Diegues, o Hector Babenco, o Jabor. O Babenco daqui de São Paulo já veio um pouco depois. O Luiz Carlos Barreto tinha 2 filhos diretores, né? O Bruno Barreto Fábio e o Bruno, né? O Fábio morreu, ficou o Bruno. Mas o Luiz Carlos vivia da Embrafilme, tanto que ele ficou muito chateado. Mas dessa época tem, por exemplo, Dona Flor e seus 2 maridos, que foi um sucesso, né? A Dama do Lotação. Mas o Luiz Carlos fazia coisas legais. Ele fazia. Não sei se o Bruno, filho dele, conseguia, mas o Dona Flor é um sucesso, apesar de tudo. Eu fiz uns filmes com o Fábio que eram ótimos. Eu fiz O Rei do Rio, fiz o Índia, fiz com a Glória Pires. Mas, o Índia, por exemplo, eu lembro já não tinha tanto peso da Embrafilme. Foi uma produção da Lucila, que é a avó do Fábio, era a mãe da Lucy Barreto, e ela produziu com um recurso de Goiás, porque o filme era passado em Goiás, o autor era goiano e tal, do Índia, então ela conseguiu financiamento do estado de Goiás. Mas a Embrafilme financiou praticamente quase o cinema novo inteiro, né? Depois começou, como você falou, veio o negócio da Lei Rouanet, que é complicado esse negócio, porque é difícil você... Como é que você vai selecionar? Você manda um projeto, manda um projeto para lá. Só vai ser aprovado se você tiver amigos lá, porque se não tiver, o cara fala, não, peraí, dá o teu aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver, bacana, esse aqui tá... O outro não, espera um pouquinho isso aí. O então, Nelson Pereira dos Santos, como é que ele financiava? Que ele fez ótimos filmes também. O Nelson era Embrafilme, né? Era Embrafilme? Era Embrafilme. O Nelson era Embrafilme. Tenda dos Milagres, né? Cinema novo era como era gostoso meu francês, toda aquela coisa. Eram bons filmes, não vou negar. Então, quer dizer, eu acho que na época da Embrafilme se fazia filmes melhores do que depois na Lei Rouanet. A Lei Rouanet já começou a servir dinheiro para todo mundo. Então, o cara quer cantar, ia lá e pegava dinheiro, fazia teatro, a Cláudia Raia queria fazer não sei o que, musical, já ia lá, pum. O maior absurdo que eu vi da Lei Rouanet foi o Antônio Hermílio de Moraes financiar uma peça em que ele era o autor da peça, né? A Votorantim financiou. Era isso, quer dizer... Você não consegue... É difícil você... Até aqui em Santos, eu fui tentar com um amigo meu, a gente foi tentar um projeto aqui na prefeitura, e o cara colocou você em 4/5 lugar e tal, porque tinha o pessoal que escolhia, tinha um grupinho deles, então só aprovava o pessoal do grupo deles. É assim que funciona, não tem jeito. Você vai dizer, porra, isso não está certo. Tá bom, não está certo, mas é assim que funciona, o que você vai fazer? E, Nuno, agora uma pergunta meio espinhosa. Você, em algum momento, porque tem muita gente que fica fazendo autocomiseração, aquele vitimismo de, eu não sou reconhecido, e fala aos 4 cantos. Eu lembro que quem fazia muito isso na década de 70, 80, era o Nelson Ned. Ele ia em qualquer programa de televisão, não, porque eu sou amado no México, eu sou amado no Japão, eu sou isso, e aqui no Brasil ninguém me dá valor. Fica parecendo que a pessoa está querendo confete e sente falta de não ter. Mas se a pessoa não fizer isso, aqui no Brasil você não se promove. Se o Nelson Ned não tivesse feito isso, ele não ia passar de um anão qualquer. Ele tinha uma voz maravilhosa, cantava muito bem. Mas se você não fizer... O Timóteo também era outro que se promovia pra caramba. Então, mas você... eu nunca vi uma entrevista tua para órgãos locais em que você tivesse falado isso. Por tudo que a gente tem, por o nome das pessoas todas que a gente falou aqui, você não sente que a nossa região, não é só a cidade de Santos, a nossa região é um pouco, ela não dá o devido valor para quem ela cria, preferindo valorizar muitas vezes, eu estou falando em produção de comerciais locais, de programação de casa não faz local. milagre. Exatamente. Você acha que em Santos vale essa regra? Na Baixada vale essa regra de santo de casa não faz milagre? Olha, não sei, mas eu acho que eu sou muito querido pelas pessoas que me reconhecem na rua, sempre me tratam muito bem. Uma ou outra não vai com a minha cara e tal, isso é normal. Mas é difícil você responder essa pergunta, porque... Mas isso é uma coisa brasileira, né? Teve uma vez que eu acompanhei um trabalho de mestrado de um
de um jornalista sobre um cantor, Francisco Alves, que era o rei da voz, né? Na década Chico Alves. Chico Alves. Morreu no acidente na Dutra. Isso, morreu 15 anos depois do Carlos Gardel, né? Se você perguntar hoje na Argentina, para qualquer argentino de 8, 10 anos, ele sabe quem foi o Carlos Gardel. Se você perguntar do Chico Alves, se você perguntar se jogou na Ponte Preta, se jogou na Ferroviária, não vai ser assim? Então é uma coisa brasileira isso, Exatamente. né? A Chico gente não... Alves, ninguém nem sabe quem é. E ele era, na época dele, não vou dizer que fosse do nível do Gardel, mas... Ele está falando, tem muita gente que nem me conhece, mas nem sabe quem é, você nem viu nada. Você chega aí, mesmo na portaria, você chega lá embaixo, a pessoa não te conhece. Ela é nova, está trabalhando, nunca ouviu falar, e pô, para ela está tudo certo. Tem que fazer, eu preciso fazer a ficha e o que eu tenho que fazer é isso, e dane-se você, quem você é, não interessa. Se ela for uma pessoa esclarecida, aí depende de cada um. Aí ela vai dizer, não, tudo bem, faça favor, seu número e tal. Mas cada um, não tem jeito. Então é difícil, você vai dizer tudo, porque a cultura brasileira é que é culpada disso. Então, Nuno, você tem uma característica que é muito curiosa e pouca. Para quem não sabe que você é santista, logo imagina que você é carioca. E eu vou explicar por quê. Talvez tenha sido fruto de alguns personagens que você fez em sequência, sempre ligados a surfismo, ao surf, praia, aquele estilo de vida. Aquele estilo de vida. Você talvez tenha sido um pré-Evandro e aquele menino que fizeram o Armação Ilimitada. Cadu Moliterno. Você Cadu foi de um período antes. E tinha o que foi. Era o Cadu e o Evandro Mesquita. Não, tinha um outro. Tem esse outro que era que também fez A Grande Família, né? Fez Malhação, ele fazia Malhação. E você ficou... Aqueles filmes do Calmon. Você ficou meio com essa imagem. Quem não sabe que você é santista acha que você é carioca. Tudo isso foi sem querer? Ou você se identificava com aqueles personagens muita gente fala isso, não é carioca, mas como? Não, eu sou de Santos, eu não sou... É porque, eu não sei, eu fui para lá muito cedo, né? Eu comecei a frequentar o Rio ainda quando eu estudava aqui em Santos. Eu tinha minha tia que morava lá, uma prima, muito amiga minha, que eu convivia muito com ela, e eu ficava muito na casa dela, ia passar as férias no Rio, e sempre vivi no Rio. Para mim era uma coisa normal, eu ia ao Rio voltar, ia de trem, né, naquela época, a gente pegava o trem aqui na Estação de Luz, dormia, acordava de manhã cedinho lá, pau. Então, quer dizer... E depois começaram a aparecer, surgir lá na televisão os personagens que tinham que ser acariocados, né? Então você ia buscar um pouco da raiz do personagem e entrava nessa linha. Principalmente o Top Model, que foi a novela que mais eu puxei para o carioca, porque era ali, Rio, tudo, né? O autor só foi ver Menino do Rio. O Calmon fez Menino do Rio, os filmes, fez vários filmes desse tipo. E ele escreveu Top Model. Top Model era uma novela que era totalmente cariocada, né? Então, você vai na raiz da coisa. E como eu morava lá, fiquei muitos anos morando lá, então até hoje ainda estou... Você acaba... Mas não adquiriu o sotaque carioca, não? Continuou o sotaque santista? Olha, eu fico meio a meio, eu não sei como é que é, tem que ver como é que eu sou, porque eu já não sei mais. Às vezes eu falo, tu viste, Oswaldinho? Fala mesmo aí. Mesmo, né? O santista fala assim. Não pegou o carioca, não. O santista fala diferente. O carioca fala mesmo, Paulo, né? Pô, vamos combinar. Santista é o Pelé, entende? O Pelé falava bem. Mas você pede média na padaria. Que mesmo? Você pede média na padaria e não pãozinho. Eu procuro saber como é que é falado para não pagar mico. Né? Então eu chego lá e falo assim, me dá um pão. Você tem integral? Eu gosto de pão integral. Então você tem pãozinho integral? Tem isso aqui? Então me vê o integral, a baguete. Eu falo baguete porque, pô, lá no Rio não tem nem padaria, né? Você sabe que não tem padaria no Rio. Não tem. O pessoal compra no supermercado o pão. Compra no supermercado, se você encontrar uma ou duas, é raríssimo. Tinha uma padaria no Leblon, que eu lembro que, aliás, o Fagner mora ali do lado,
e gosta de ir lá tomar café da manhã e tal, não sei o quê. Mas não é uma padaria assim que é tipo das daqui, que chega às 5, 6 horas da tarde, aquela fila, todo mundo vai comprar pão. Não, lá é uma padaria como as modernas daqui, né? Então, é essa coisa. Hoje já tem as padarias, na Pompeia tem aquela padaria gostosa, que você vai, senta, toma. Então, no Rio tem. Para ser sincero, eu acho eu não tem tanta diferença. Santos é uma cidade um pouco mais conservadora e tal, mas o Rio se caracterizou também, né? Se você for comparar o Rio de Janeiro de 1950, da época do Dick Farney, né, da época Vinícius de Moraes. Porra, hoje, eu estava falando com a empregada lá no Rio, hoje eu liguei para ela falou, pô, não tá brabo, aqui tá difícil esse negócio de arrastão. Por isso que aí eu comecei a ligar o negócio do governador que estava falando que quer acabar com o negócio não pode prender menor que não seja flagrante. Por isso que ela me fala, só tem arrastão, todo mundo eles saem, vão de gangue para a praia, todo mundo só anda de gangue. Então, pô, é arrastão o tempo inteiro que está virando o Rio de Janeiro. Por causa disso, porque ele sai para roubar, para brincar, para se divertir, e aí sacaneia e vão para a praia, faz arrastão, é tudo as brincadeiras que a gente fazia de moleque aqui, que eram inocentes, né? Hoje virou crime. Opinião volta depois de intervalo, bem rapidinho, para o último bloco de hoje com o ator Nuno Léo Maia. Voltando para o último bloco do Opinião desta terça-feira, pós-Natal, 26 de dezembro, que a gente tem o prazer, assim, mas realmente o prazer, a honra de receber aqui o ator Nuno Léo Maia, Mohamed. Nuno, isso não é uma característica só dos atores no Brasil. Mesmo atores americanos reclamam demais a falta de oferta de trabalho para o ator após os 60 anos de idade. Atores de Hollywood têm falado isso direto na entrega do Oscar. Eles mas têm o Robert De Niro está em todos os filmes. Mas aí você 80 tem anos, aqueles né? caras... 80. Você tem aqueles caras que são a trinca, o time de ouro. Tirando isso, Tirando no Brasil isso, a gente estaria falando de Fernanda Montenegro, e a gente nota que não há reposição desse time da velha guarda. Eles estão emendando novela uma na outra sempre com os mesmos. Essa falta de espaço vem pelo fato de que eu ouvi isso do Dalton, quando ele saiu da Globo e foi para o SBT para fazer a novela de criança, e tem a mesma opinião que você em relação à Record, de que a Globo virou uma coisa meio que parecendo uma estatal. Se você não é amiguinho daqueles diretores que mandam, Amora, Monjardim, você não consegue mais fazer parte do time e é um time muito restrito. O Brasil está virando mesmo uma coisa de panelinha, porque você falou dessa questão política, a gente vive com o país dividido, e a tua Santos, por exemplo, não é a Santos de hoje conservadora. Era inconcebível Santos votar em candidatos conservadores quando você estudava, quando você começou a atuar. Isso tudo muda e você acha que sente esse patrulhamento, ao invés da gente ter aprendido com o mundo, ele não parece que a gente está desaprendendo, ele está ficando cada vez pior, esse patrulhamento em cima dos atores e em cima da produção artística como um todo. Acho que em cima do país, né? O país está assim, né? A Globo, a Cássia Kiss estava querendo defender o Bolsonaro, foi cortada, não pode. Você não pode ter opinião política. A Regina Duarte. Hein? A Regina Duarte. Regina Duarte. Não vou nem falar boa ideia. Falou na canalata. A Regina é outra. Quer dizer, como é que pode uma atriz como a Regina Duarte, que foi praticamente fez a televisão inteira, ela fez a televisão inteira, não ser homenageada, não ser reconhecida? Pô, isso é impossível você imaginar um negócio desse. Só que você... Então, você falou dos americanos também. Você pega o De Niro, o Pacino, que são, como você falou, esses têm brecha, porque... E na Globo, se você não tiver amizade mesmo, como você falou, além de você ter que seguir uma
um pensamento político de acordo com o que eles... Agora, eu fiquei muito impressionado no final de 2021, a Fernanda Montenegro, ela foi convidada para fazer parte do elenco daquele Animais Fantásticos, a sequência do Harry Potter, né? No final de 2021, que a gente ainda vivia o finzinho da pandemia. Ela falou, eu não tenho agenda para 2020. E a Maria Cândido fez. Ela falou, a minha agenda para 2022, ela com 91 anos, né? A minha agenda está lotada para 2022. Então, alguns nomes sobrevivem, né? No caso da Fernanda, porque... Pô, a dama, né? tem outros que não. Caso não Léo Maia. Pô, porque eu acho muito bom, porque eu sempre sonhei em ter uma vida sossegada. Tipo a Rita Lee, a Ovelha Negra. Eu não acreditava. Eu falei, quando é que eu vou parar? Quando eu gravava, na verdade, eu ia gravar aquele sol, aquela vida, do Rio de Janeiro. E eu falava assim, quando é que eu vou parar com essa maluquice aqui e vou poder descansar, ficar sossegado? Então, conta pra gente, o que o Nuno faz em 2023 e o que vai fazer em 2024? É vida sossegada? É nada. Nada? Vou pro mar e nado. Só isso que eu faço, é nadar. Que eu adoro. Mas você teve loja, né? Hein? Você já teve ou tem ainda a loja? Não, eu não tinha. Minha mãe que tinha. Era tua mãe. Como minha mãe estava numa situação meio complicada em casa, e na época eu tinha dinheiro, eu consegui botar uma loja para ela poder... E ela ia para Paraguai fazer compra, era uma loucura. Sofreu um acidente. Sacoleira? Sacoleira? Nessa época tinha os sacoleiros, né? Que iam pro Era sacoleiraça. Eu ia para o Paraguai, pegava, voltava cheio de muamba e tal, e botava na loja dela. E um dia teve um problema, que um ônibus, parece que deu uma coisa, ela conseguiu escapar ilesa, graças a Deus, porque era um perigo você pegar aquelas estradas do Paraná ali, para chegar em Foz do Iguaçu, até, porra, era uma loucura. E ela gostava disso, eu falei, bom, se está se divertindo, tá bom. Eu não... Sempre gostei, eu ficava trabalhando e pensando assim, quando é que eu vou... Para que eu trabalho tanto? Para quê? Mas, Nuno, tem alguns filmes bacanas atualmente. Por exemplo, eu assisti Medida Provisória, do Lázaro Ramos, que é uma fábula, achei bem interessante. Os filmes do Padilha, a série do Padilha, do Narcos, são bacanas também. Se pintar um convite desse, não, vou continuar na praia nadando? Mas não pinta. Não pinta? Não. Olha... Pô, já me convidaram para fazer vários filmes aí, que, pô, eu li um tal de Barba Ensopada de Sangue de um cara. Que o cara é... Aí eu falei lá em São Paulo pro pessoal, eu falei, não, esse cara é bom, tá aí, tá filmando pra caramba, não sei o que, eu esqueci o nome dele. Mas eu falei, mas eu não achei o roteiro, eu fui ler o roteiro, o roteiro tudo bem, até que era bom, mas o meu personagem, o que te oferece, é um negócio assim, fiz um filme agora para uma amiga minha de São Paulo, a Luna Alcalay, que era Trópico de Leão. Ela resolveu fazer um filme sobre ela e tal, não sei o quê. Ela foi casada com a Luísa Raulino, com a Luísa Raulino, com o André Luiz Oliveira, que fez o Louco por Cinema que eu fiz. E eu conheço a Luna desde a época de faculdade. E a Luna, pô, faz para mim esse filme e tal. Eu fiz um personagem para ela. E aí, agora eu não sei por que eu estava falando isso aqui. A gente está falando do Nuno 2024. Se surgisse um convite para você fazer, então, você apostou que não. Eu fiz esse personagem, mas eu ia falar uma outra coisa. Da Barba Suja de Sangue, não. Barba Suja de Sangue, eu não sei nem se o filme está pronto. Agora eu lembrei. Por causa a Helena Inês, que fez o Ré, foi casada com os Ganzella, fez o filme também, o Trópico de... ela, a Helena Inês, o Jairo Matos, que filmou comigo também o Louco por Cinema. E a Helena Inês é mãe da Jean Sganzella, que eu, outro dia, vendo um filme na Band, Arte Band, peguei esse filme que chama Mulher Oceano. De repente, eu vi uma mulher dentro d'água nadando lá no meio do Rio de Janeiro. Ali, eu falei, mas quem é essa maluca? Fazendo as coisas que eu gosto de fazer, falei, tem que saber quem é essa mulher. Aí apareceu no final, Jean Sganzella. Eu falei, pô, tá certo,
Quando a Helena Inês foi filmar comigo lá junto no Trópico, eu falei, pô, Helena, fala pra tua filha que eu adorei o filme, pô, maravilhoso, me identifiquei muito com o negócio da natação lá no mar e tal. Tá bom, falou. Aí a Jean me liga outro dia, falou assim, tô com um novo filme. Eu falei, pô, grande prazer falar com você. Me deu manda o roteiro que eu vou ler. Eu falei, tá bom. Fui ler o roteiro, mas era um cara lá que aparecia uma vez, a única fala que ele falava, filho, só, mais nada. Eu falei, pô, Jim, não dá. Como é que eu vou fazer um filme dele? Me poupa dessa aí, né? Pelo amor de Deus, deixa eu dar... Me inclui fora dessa. Mas o que você gostaria de fazer? Eu falei, não, eu faço qualquer coisa que você tenha. Não tinha papel para mim evidente no filme. Tinha, assim, um papel de um capataz, assim, mais ou menos interessante, lá em Goiás, no Pantanal. Eu falei, posso fazer esse pantaneiro, esse capataz. Aí ela falou, pô, mas um capataz com um sotaque carioca? Eu falei, não, Jim, peraí, pô. Você faz o sotaque de acordo com... Tem diretores de cinema que acham que você é aquilo. Que você só faz essa linha, não tem outra coisa. Você não muda, você vai pesquisar. Quando te oferece um papel de um capataz de Goiás, eu vou pesquisar como ele vive, como ele fala, entendeu? Então vou chegar perto, o mais próximo possível do personagem. E a pessoa, o diretor de cinema, geralmente ele... Mas é que colou em você aquele personagem, o carioca de praia, surfista... Até agora. As pessoas acham que isso aí é... O ator... E justamente isso... Mas eu já fiz o Paulista naquele novela do Luquinha, como é? Sim. E você fez um bicheiro, um banqueiro de bicho uma vez... Com a Vera Fischer, né? Exatamente. E que era inesquecível. E que não tinha nada a ver com aquele personagem, essa persona de surfista... Mas era carioca também, era suburbano. Era carioca, mas era um personagem que você puxou a caracterização dos caras do... Santista, que eles não conheciam. O sotaque. Comecei a falar meio puxado para o Santista, que eles não conheciam. E aí ficaram meio perdidos lá, falando, mas que isso, o que é e tal, não sei o que. Eu falei, não, vai na minha que está tudo certo e tal. Então, o personagem, você puxa, eu fiz o Luquinha no Vereda Tropical, que era, Bina, pelo amor de Deus, italiano. Aquele cara de São Paulo, que eu era moleque, vivia lá na época do Eder Joffre. O Eder Joffre falava assim, arrebenta a cara desse cara. Então, quer dizer, você vai, o ator, eu vou buscar a linha do personagem. Qual o personagem que você tem mais saudade que você fez? Mais saudade? O bicheiro lá O Luquinha. Como é que eu trabalhava demais, cara? Não tinha sossego, meu telefone... Esse bicheiro deu uma canseira. Pô, naquela época não tinha... A gente ficava atendendo o telefone. Eu ia para casa, eu tinha que tirar do gancho, porque senão não dava. Era muito sucesso, foi muito sucesso. Nuno, você se sente mais à vontade na comédia ou no drama? Na comédia. O drama é maravilhoso, eu adoro fazer drama, já ganhei prêmios. Fiz o Ato de Violência do Escorel, filmado na casa de detenção, que é ex-casa de detenção e na penitenciária. A gente entrava lá de manhã cedo, ficava o dia inteiro, era uma luta. E a gente teve trabalhos difíceis, né? Então, drama é muito legal você fazer. É difícil aqui no Brasil porque você não tem muita concentração, né? É muita bagunça, né? Para você vai num set de filmagem aqui no Brasil, é uma loucura. Então, você me ouviu falar que no Babenco me falou que a Meryl Streep chegava no set de filmagem 6 horas da manhã, ela não falava com mais ninguém. Ela entrava no personagem e ficava até a hora de filmar só ela, não tinha mais conversa. Aqui você vai aquele fazer... filme Iron Weed lá, da população de rua, né? Ela fez o Iron Weed. Então, eu prefiro fazer a comédia, porque eu peguei eu fiz uma escola de comédia, que era o Planeta dos Homens, que foi, para mim, fantástico. Eu estava no camarim do Jô, que era o camarim, o Jô era o rei, né, do planeta, e ficava todo mundo lá, Gildo, Paulo Silvino, o Mota, os autores, Max Nunes, entendeu? Haroldo Barbosa, todo mundo ficava lá de tarde, ficava ouvindo, e eu ficava ouvindo história, porque eu tinha acabado de chegar, o que eu ficava fazendo? Sentava lá e ficava ouvindo e rindo.
Miele, Lúcio Mal, toda aquela gente. Só tinha papa, professor, né? E eu comecei a desenvolver o negócio da comédia, que eu comecei a me interessar por comédia. Gostava muito por causa da chanchada. Diga. Deu tempo? Passou rápido, não passou? Vou, e a gente Vou. ia continuar mais. Nuno, foi um prazer receber você aqui. A gente chegou- Não, quero mais. Quero mais. Bom, mas você sabe que Mas isso você- foi bom? Porque o Nuno, eu falei com ele no aniversário do Nutinho do ano passado. Um ano depois a gente conseguiu trazer o Nuno. Então agora, pelo menos, ele já viu que o programa não é ruim, porque eu acho que ele estava achando que falei, eu vou lá, vai ser uma encheção de saco. É isso. Aí agora ele já sabe e vai vir mais vezes. Né? a gente... Vem a hora que eu tiver, a hora que der uma brecha, porque eu vou explicar para vocês. Eu sou casado. Não parece, mas eu sou casado há 22 anos e minha mulher trabalha no Tribunal de Justiça em São Paulo. Então eu tenho que comparecer, ficar em São Paulo. Não fico em Santos toda hora. Mas vai ser um prazer receber você aqui de novo. Esse programa passou muito rápido. Prazer é meu. A gente agradece a sua presença aqui. Eu só venho aqui para não fazer nada, para nadar, só para... Agradece também a participação do Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.